Física de bar. Muitíssimo olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Física de Bar Podcast. Meu nome é João Francisco e eu estou aqui com... Olá, gente! Eu me chamo Pedro Hugo e vamos aí pro segundo episódio do nosso queridíssimo podcast. Segundo episódio, no qual, no primeiro episódio, caso alguém não tenha ouvido, a gente decidiu o nome desse podcast. E até então, muito feliz com a nossa decisão. Foi uma decisão natural, não foi, Hugo? Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Inacreditável. É uma conexão assim que foi bizarro, A gente tinha até outras opções boas, não foi? Uhum. Mas não tinha como não ser essa. A gente conversou até depois sobre os outros nomes, mas não tem como. Então, sejam muito bem-vindos. Nesse segundo episódio, nós teremos como tema, também foi dito no primeiro episódio, o tema desse segundo episódio será bacharelado em física e licenciatura em física. Eu pensei em fazer um versus aqui, mas eu não quero que isso se torne uma competição para não ser nada direcionado aqui. A gente vai falar parcialmente dos dois lados. Até porque nós dois já vivemos um pouco dos dois mundos, né, Hugo? Isso, exatamente. A gente tem essa trajetória aí, né? A gente fez parte desses dois mundos da física e vamos começar. Olha, Hugo, eu acho que pra gente começar, antes da gente falar das nossas experiências, do que é que a gente acha da nossa opinião, eu acho que a gente pode falar de maneira geral o que significa cada curso, o que é ser um bacharel, o que é estar na licenciatura, porque eu acho que deve ter muitos ouvintes aí que estão conhecendo agora a universidade, né, a graduação de maneira geral, e possa ter ouvintes que não saibam o que é cada uma dessas coisas. Então eu acho bom a gente dar essa definição aí. Você quer fazer as honras? Posso fazer as honras sim. Vamos começar com o bacharel, pode ser? O bacharelado. Pode ser. Então, Perfeito. o físico bacharel, né, o curso de física bacharelado, ele naturalmente apresenta uma carga de matérias mais densa, né? Você adentra mais ao mundo da física, claro, a nível de graduação ainda, né? Mas do mesmo jeito, você tá ali, você vai ver muitas matérias que vão aprofundar em diversas áreas do conhecimento dentro da física. E esse curso, ele tem o objetivo, não objetivo, mas um dos caminhos desse curso é formar um pesquisador em física. Tanto que... Pesquisador acadêmico, exatamente, né? Pesquisador científico, de maneira geral. Exatamente. E justamente por esse caráter de você se aprofundar nos demais caminhos que esse curso ele pode oferecer, né? Já que são muitos. Então... Muitos caminhos. Só a título de curiosidade, né? Você tem muitas matérias específicas como mecânica quântica, mecânica estatística, você tem termodinâmica, que também se relaciona com mecânica estatística, mas você tem eletromagnetismo, magnetismo de maneira geral também aí é uma das áreas, mas realmente são muitas áreas e o bacharel, ele vai a fundo em cada uma dessas áreas. Você tem matérias mais densas, como o Hugo falou, matérias mais específicas para cada uma dessas áreas, para quando você estiver pronto para entrar no mercado de trabalho, você tem um aprofundamento maior em cada uma delas. Exatamente. Você tem uma base em... É complicado falar base, né? Porque nada dessas matérias específicas são básicas pra gente, mas... Verdade. Infelizmente é isso. O curso, ele vai jogar a pessoa pro mercado de trabalho tendo uma base das grandes áreas aí da física, né? Como meu amigo João falou... Mecânica quântica, eletromagnetismo, mecânica clássica também, física e estatística, enfim. São várias matérias. Ô Hugo, eu acho importante também deixar claro aqui para os nossos ouvintes que tem interesse em fazer bacharel em relação ao próprio mercado de trabalho. Porque assim, infelizmente, o bacharel em física, no nosso país hoje, quando você terminar o seu curso e você for à procura de um emprego,
Na maioria dos casos, as empresas, né, empresas relacionadas à ciência, de modo geral, elas não estão procurando necessariamente um físico bacharel. Ela pode procurar alguém que tem as aplicações específicas para aquela área, e o físico bacharel ele vai atender a essas especificações. Só que para uma mesma vaga dentro de uma empresa, pode ser direcionada para vários outros cursos, para algum engenheiro de materiais, por exemplo. Então, assim, o físico bacharel ele não é oficializado como sendo realmente um emprego, né? Não tem, tipo assim, não tem um sindicato dos físicos bacharéis. Ainda mais, isso a gente está falando de empresas, né? De instituições particulares. Isso. Falando em concurso, a maioria dos concursos também não são ofertados vagas diretamente para os físicos da área de bacharelado. Na maioria dos casos, né? Eu, pelo menos, não consigo me lembrar de algum concurso direcionado especificamente para físico bacharel. Não me recordo agora se o da Petrobras, por exemplo, é um caso à parte do que eu estou falando, mas em grande parte, cursos referentes à universidade, por exemplo, a maioria vai estar exigindo, na verdade, a sua graduação na licenciatura e não no bacharel. Eu acho importante a gente relembrar isso aí para caso alguém esteja querendo seguir essa área, né? Sim, sim. É uma área verdadeiramente muito interessante, tanto que nós dois a gente começou nessa área, né? Porque acho que, não sei se é seu caso, mas o meu caso foi justamente porque você tem essa vasta gama de especialidades, né, que você vai saber ali a base de cada uma e isso chama atenção, né, nesse curso. Só que às vezes para analisar assim o mercado de trabalho realmente fica o físico bacharel ele fica de mãos atadas em determinado ponto, né? E é por isso, inclusive, que antes da gente fazer esse episódio, eu assisti o vídeo de algumas pessoas no YouTube relatando sobre a experiência delas, né? Tanto no bacharel quanto na licenciatura. E eu reconheci que a maioria dos casos da galera que quer fazer o bacharel em específico, na maioria dos casos acaba recorrendo a uma dupla graduação, fazendo tanto bacharel quanto a licenciatura. E o porquê disso, né? A pessoa ela quer dar aula, ela quer ser professor. Não é o caso, mas é que na maioria das vezes os concursos vão ser direcionados para uma graduação em licenciatura. Então, como o Hugo falou, você acaba meio que ficando de mãos atadas nessa daí, né? E assim, é um curso que pelo menos na UFES, a universidade da gente, é um curso que dura 4 anos. Então é um tempo menor relacionado à licenciatura, que dura 5 anos. Só que eu acho também é bom a gente falar sobre uma questão de densidade. Porque apesar de ser num tempo menor, a densidade de coisas, de informação que você vai ter que aprender é muito pesada. Eu não vou dizer que é maior, porque é uma discussão que eu acho que eu vou trazer pro próximo tópico. Mas eu acho que como o Hugo falou, é um vasto conhecimento em muitas áreas diferentes. Então, é uma dedicação muito exclusiva e muito diferenciada que o bacharel tem, não é, Hugo? Isso, exatamente. Acaba que, como você comentou anteriormente, o bacharel, ele normalmente não é requisitado, né? Ele não vai ser requisitado, apesar da grande qualidade que esse curso oferece. Mas é isso. Hugo comentou aí, né? A gente entrou fazendo bacharel. E, Hugo, você ficou quantos anos no bacharel? Eu fiquei cerca de 3 anos no bacharel. 3 anos. Isso. Eu fiquei 2 anos no bacharel. É também importante estar citando que, na maioria dos casos, o curso de bacharel e licenciatura, eles são basicamente o mesmo na primeira metade do curso. Por quê? Porque é uma formação básica, certo? Então, tanto bacharel quanto licenciatura vai ver todos os cálculos, cálculo 1, 2, 3 e 4, vai ver todas as físicas, vai ver todos os laboratórios de física também, matérias introdutórias como introdução ao estudo da programação, por exemplo. Então, querendo ou não, ali nos primeiros 2 anos, a experiência que um bacharel vai ter em relação às matérias vai ser muito próxima com a da galera da licenciatura. Concordo plenamente. Né? E nesse caso aí, o único diferencial, e aí eu já retorno um pouco para a licenciatura, é o que eu vou falar, né? A licenciatura, eu acho que eu já posso explicar também sobre licenciatura, Pode explicar. Já que eu já tô aqui. Diferentemente do bacharel,
A licenciatura é voltada para quem quer se tornar professor, para quem quer dar aula. Então, naturalmente, é um curso que exige certa prática. Então, a licenciatura ela vai te levar para um estágio. Por exemplo, você vai ter que passar um certo tempo numa escola, dando aula, observando. E esse tempo que você passa realizando essa prática, obviamente, ele vai ser somado já com a estrutura comum que o bacharel tem. Por isso que o curso de licenciatura é mais demorado, por isso que é um curso que demora 5 anos. Então você tem, além dos estágios, você também tem matérias voltadas para o ensino, né? Então você tem matérias ali envolvendo política e gestão educacional. Você vai ter matérias envolvendo psicologia. No nosso caso, a gente pegou 2 matérias do departamento de psicologia, introdução à psicologia da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento. Isso. Então, são matérias ali que vai somar no seu processo de formação como professor. E a partir da segunda metade, eu falei que geralmente, né, na primeira metade é tudo igual. A partir da segunda metade é onde os cursos realmente se dividem. O bacharel ele vai para essas áreas específicas que o Hugo falou, enquanto a galera da licenciatura vai para os estágios, vai para essas matérias mais específicas em relação a dar aula, não é? E eu acho que a principal diferença entre elas no quesito curricular é essa, certo? Só que, Hugo, pergunta aqui para os nossos ouvintes. Fala aí. Para quem quer seguir uma carreira acadêmica, para quem quer fazer mestrado, quem quer fazer doutorado, nesse caso, entre esses 2 cursos, qual seria a melhor opção? João, essa é uma pergunta meio... Enfim, ela pode ter 2 respostas, mas em primeira instância eu vou falar que o curso de bacharelado em física. Perfeito. Uhum. E a segunda resposta? A segunda resposta é o curso de licenciatura em física. Porque acontece que você estar no curso de licenciatura não impede de buscar matérias mais aprofundadas no campo da física. Perfeito. Na seleção de mestrado, principalmente aqui na Universidade Federal de Sergipe, as matérias do bacharelado, elas contam ponto. Então, uma pessoa que é formada na modalidade bacharel em física, ela já vai ter todas essas matérias no seu currículo, então meio que, em teoria, né, é mais fácil você ser admitido. Só que, como eu falei, quando você está no curso de licenciatura, nada impede de você ir buscar essas matérias também. Então... Exatamente. E depende também do mestrado, né, Hugo? Porque se o cara quiser fazer um mestrado em ensino, aí ele vai estar pontuando porque ele fez licenciatura e tem as matérias voltadas para o ensino. Com certeza. Então, eu acho que depende muito da carreira acadêmica que o aluno ele vai querer seguir. Se ele quiser seguir uma carreira acadêmica voltada para pesquisa, aí realmente em processos seletivos como o da UFES, quem faz bacharel vai ter uma pontuação, vai ter a possibilidade de ganhar mais pontos por conta das matérias específicas. Sim, exato. Só que aí a gente pode falar também sobre as optativas, né? Exatamente. Aqui a gente tem acho que em toda universidade, na verdade, né, tem a opção de você pegar matérias que não são da sua grade principal. No caso de bacharel, a gente fez isso, né? A gente pegou matérias optativas Sim. que eram do campo da educação, não necessariamente para migrar, mas para, enfim, adiantar o curso de licenciatura, porque a gente já queria mudar, enfim. E, da mesma forma, o indivíduo que cursa física licenciatura, ele pode também pegar como opcional, né, como matérias optativas ou até eletivas, essas matérias aí que fazem parte da grade específica de física bacharelado. Eu acho que assim, no seu caso, você quer contar aí como foi essa transição pra você? Quero. Porque você era um cara que você queria estar no bacharel. Quero. Certo? Uhum. Eu, no meu caso, eu sempre quis a licenciatura. Uhum. Eu entrei no bacharel por outros motivos. Mas eu acho que vale a pena você contar a sua história aí pra galera, pra galera entender aí como é que você mudou, né? Qual foi a sua experiência. Sim. Porque alguém pode acabar se assimilando também de alguma forma.
Como eu comentei no episódio passado, eu entrei no curso de física bacharel por meio da divulgação científica. Nossa, via aquelas coisas, aqueles vídeos, e eu falava, meu Deus do céu, eu quero saber de tudo isso. Então, pro saber, a minha cabeça pensou que não, eu vou aqui nesse curso que eu vou terminar com a base em tudo que é a área do conhecimento, a área específica da física, né? Meu pensamento era esse. Entrei no curso, fui caminhando, né? Vi que não era flor que se cheire, né? Algumas matérias eram... Esse curso é muito difícil, velho. Esse curso é muito difícil. É porque a gente tá tentando não falar com essas palavras. Mas... Tipo assim, ele requer uma dedicação muito grande. Não que a licenciatura não precise também, obviamente, de se dedicar. Claro que precisa, né? Não, e eu quero comentar sobre isso também. Sim, eu também tenho coisas a comentar sobre isso aí. Só que o motivo que eu mudei não foi especificamente a dificuldade das matérias, né? Porque, enfim, foram, na verdade, 2 motivos. Que eu, novamente, com a cabeça na divulgação científica, gostaria de, tipo assim, sempre imaginei, por exemplo, estar nessa posição aqui de divulgador e passar conhecimento. Então, eu levei muito em consideração isso, só que outra coisa que a gente tinha comentado no início do episódio, né, que é o lance do mercado de trabalho. É muito mais... Não quero assustar os ouvintes, João, mas coisas precisam ser ditas. Precisa falar. A estabilidade do formado em física licenciatura, estabilidade no mercado de trabalho, ela é consideravelmente maior do que um cara que sai formado em física bacharel. Tipo assim, eu reconheço que a física bacharelado, ela vai te abrir muitas possibilidades, mas eu quero dar destaque para a estabilidade que um professor tem, e todo mundo sabe disso. Eu acredito que seja senso comum, né, que para você, tipo assim, se você se imaginar estável, com certeza você vai optar por um concurso, enfim, estar contratado em alguma empresa, em alguma instituição. Claro que isso não é muito estável, né? Mas enfim. Não, mas tipo assim, até na questão de disponibilidade também. Sim. Da quantidade de vagas. Em específico para física, todo mundo sabe o quão escasso é a quantidade de professores de física. A gente falou isso no último episódio. O quão é difícil as pessoas se formarem nesse curso independente, sabe? Sim. Então, assim, a disputa num concurso público, por exemplo, para um professor de física, comparado com alguma outra área, como português ou matemática, a disputa é muito menor, porque tem menos gente, sabe? Sim. Então, assim, levando isso, além da estabilidade, você pode levar essa questão em consideração também. De fato. E o ato de você virar um pesquisador científico, a gente já ouviu... Na verdade, eu peguei uma matéria de bacharel, Mecânica e Estatística 2. Eu peguei como optativa. E o nosso professor... ele comentava muito em sala de aula sobre o processo de divulgação científica, sobre virar um pesquisador. E ele fala sobre isso para a área de física, tá, gente? Ele fala sobre o quão difícil e desafiador é você virar um pesquisador na física. Porque você, em um determinado momento, para você realmente se destacar nesse meio, você tem que fazer algo que ninguém tá fazendo. Você tem que fazer algo que todo mundo tem uma descrença enorme, porque se aquele algo que você estiver pesquisando realmente for contra a crença dessas pessoas e você estiver certo, você vai ser o novo gênio da física. E a gente já viu isso acontecendo várias vezes, não foi? Com certeza. A gente já viu isso na história acontecendo. A gente viu isso acontecendo com Newton. A gente viu isso acontecendo com Einstein, não refutando, né, mas somando as ideias de Newton. Então a física, ela se baseia completamente nisso. Só que me diga uma coisa, você aí no interior de Chique, Bahia, tá ligado? Você querendo
tá no seu sítio, no final de tarde, curtindo com a sua família, com o seu salário na conta, ou você quer estar, tipo, meia-noite dentro de um laboratório pesquisando uma coisa que você nem tem certeza se aquilo vai dar certo ou não. Pois é. Então, esse nosso professor, ele trouxe essa realidade à tona. Ele falou, olha, é 2 caminhos que você pode seguir aí, que você pode escolher. E muitas das vezes, você pode escolher o caminho de pesquisar, sua pesquisa está certa, só que, infelizmente, isso só vier à tona quando você já tiver passado dessa vida. Eu até pesei o clima, foda-se. É meio, tipo assim, é injusto até, né? Claro que tem toda a glória de você algum dia descobrir algo que vai revolucionar, mas é uma probabilidade muito... Ainda mais aqui no Brasil, que, tipo assim, a gente não tem estrutura pra... Perfeito. Eu vou fazer essa crítica, velho. Faz essa crítica. Eu tenho algo a complementar. A gente não tem a estrutura que países tipo assim, que são polos tecnológicos têm. Eu tiro isso por um professor que eu tive de... Rapaz, eu esqueci o nome da matéria. Enfim, métodos de física experimental, lembrei. Ele contando da experiência dele nos Estados Unidos como pesquisador e, cara, é um bagulho que tá muito distante da nossa realidade, mas muito distante mesmo. Então, tipo assim, junta essas coisas que são... A gente... Ô, João, a gente tá fazendo um trabalho de desmotivar quem tá querendo cursar física bacharelado, eu acho. Não é, velho, acho que a gente tá meio condicionado, né? Não, mas calma. Calma que eu acho que a gente trouxe, na verdade, um questionamento, Sim. porque é os caminhos que você pode pegar dentro da área de física bacharel. Exatamente. Porque a gente reconhece pessoas, inclusive pessoas próximas a gente, que conseguiram sim se destacar no meio da pesquisa científica sem necessariamente se tornar um grande Einstein. Com certeza. Eu trouxe essa questão à tona porque é uma possibilidade que existe. Só que somado a tudo isso que eu falei e com o que o Hugo falou agora, você que quer ficar no interior de Xique-Xique, Bahia, no seu sítio, infelizmente tu não vai conseguir fazer isso aí, tá ligado? Por melhor que seja esse cenário, por mais perfeito que seja, tu vai ter que ir pra fora. Tu vai ter que se distanciar de alguma forma das suas raízes pra poder se dedicar exclusivamente a isso. Não à toa... velho, infelizmente esse caminho, esse é o caminho, é o Dark Side. Ok. Não tem como negar, velho. Gostei. Porque, preste atenção, olhe no decorrer da história da física. A maioria dos caras que foram pro Dark Side eram completamente babacas, mano. Mas assim, eles estavam ali se dedicando exclusivamente pra pesquisa e tal. Enfim, não que você aí, próximo Einstein, vá ser um babaca também. Mas tome cuidado, porque a possibilidade é muito grande. E eu quero... Mas é isso, você não precisa ser o Einstein, né? Não precisa, de jeito nenhum. Inclusive, com todo respeito aí, a gente tem mentes brilhantes bem perto da gente, que são, assim, pessoas extraordinárias e não necessariamente pegaram esse caminho aí, esse dark side como o João falou. Né? Só pra terminar aqui a minha ida pra licenciatura, eu fui fortemente influenciado também pela minha mulher. Um beijo Perfeito. aí. Bom citar. Um beijo aí pra minha namorada, Bruna. Beijo, Bruna. Ela também, tipo assim, ela teve essa visão, né? Eu tava tão... Não, quero ser um cientista, eu quero descobrir tudo, eu quero saber tudo. Ela meio que... Conta pra eles que área que você queria ir. Rapaz, eu tava... Como assim? Eu tava no caminho. Você me falou uma vez que você queria pesquisar sobre nanotecnologia. Ah, é verdade. É verdade. E... Pedro Hugo, gente, em um determinado momento, em um orife da vida, Pedro Hugo era o Tony Stark. Tá? Ele ia ser. Eu tinha esse desejo aí no ensino médio, isso aí. Tanto que eu pesquisei, tipo, tem curso de nanotecnologia na UFRJ, se eu não me engano. Da hora. Aí, pô, cheguei a ver as coisas, enfim. E hoje, querendo ou não, tipo assim, eu tô lá mexendo com
os átomos Tá. na sua, né? Enfim, papo... E tem relação direta com nanotecnologia. Com certeza, tá? Influencia com legal, certeza. influencia legal. Papo para outro momento. É isso, gente. Basicamente, esse foi o meu caminho, né? O que me influenciou pra mudar aí os cursos. E mudar completamente a minha vida, com certeza. Mas eu posso lavar minhas mãos aqui? Lave legal. Se você quiser também aí, mano, tipo assim... É como eu falei, são caminhos e caminhos, né? Você pode aí se dedicar de várias maneiras diferentes. Hugo mesmo citou aí de pessoas que nós conhecemos, que não precisaram ir tão longe para estarem satisfeitos com a sua vida, na pesquisa científica, dentro de laboratórios muito grandes do nosso país, inclusive. É uma área, assim, que ela é completamente fascinante. Fascinante de verdade. E no meu caso, como eu falei mais cedo, eu sempre quis a licenciatura. Eu acho que a beleza do ensino é uma coisa que sempre me encantou, sempre puxou um pouquinho a minha vontade e querer ensinar também. E falando sobre isso, eu já quero citar também, porque a gente também, querendo ou não, a gente sujou as nossas mãos também na licenciatura falando sobre questão de dificuldade, né? Eu acho bom, a partir de agora, pra ficar justo, a gente falar um pouco sobre isso também, né? Sobre a questão da dificuldade. Sim, a gente meio que botou a física bacharelada num pedestal e fez com que, querendo ou não, a física licenciatura fosse a parte fácil da física, mas é muito pelo contrário, né? São pesos completamente diferentes. Quanto a física bacharelado, você tem um peso enorme acadêmico. Na física licenciatura, sua dificuldade vai ser justamente a relação humana, né? Perfeito. Porque... Que é isso, velho? Você é o cara, mano. Não tem como, velho. Mas eu vou colocar essa frase na minha lápide, velho. Mas é justamente isso. Enquanto você, na física bacharelado, você tá lá perdendo noite, tentando resolver uma equação, tentando chegar a um resultado, na parte da licenciatura, você tá perdendo, sei lá, horas do seu dia tentando saber qual a melhor forma de você se comunicar com outras pessoas, geralmente mais jovens, né? Assim, pelo menos nos anos iniciais do curso, né? Nos estágios. Sim. Você tá batendo a cabeça, tentando entender qual a melhor forma de você passar um conhecimento que você sabe. Tipo assim, você na sala de aula, quando você tá passando o seu conhecimento, o vetor que vai compartilhar a informação com outras pessoas é você. E, sim, tipo assim, o que você sabe. Não tem pra onde correr. Você se prepara pra aula e o conteúdo tá com você. Não tem mistério. O problema é como você vai articular palavras, como você vai se comportar na sala, a sua movimentação, a sua gesticulação. E isso aí é Véi, isso é muito difícil. Essa parte você fazer com maestria é muito complicado. E acaba sendo um desafio gigantesco, porque tipo assim, vomitar conhecimento na cabeça dos outros, todo mundo faz. Isso aí é fácil, é muito fácil fazer. Tipo assim, sei lá, você pegar uma aula, tu ir pro quadro e ficar escrevendo lá e falando com o quadro tudo que você sabe. Isso é muito fácil, todo mundo sabe fazer. Ou você abrir o livro e ficar lendo ele, né? Sim. Tipo assim, beleza, todo mundo sabe fazer isso. Todo mundo sabe fazer, mas você ser um professor que tem qualidade na hora da fala, que você se preocupa como isso vai chegar no ouvido dos seus alunos, essa é a grande parte. Tipo assim, esse é o foco do seu curso da metade pra em diante. Então, não é uma coisa simples, não é do dia pra noite que você vai aperfeiçoar o seu modo de passar o conhecimento. Tanto que a gente tem quantas instrumentações? 4 instrumentações para o ensino de física. 4 instrumentações. Nessas instrumentações, você apanha.
tipo assim, você é analisado de cabo a rabo em todas as suas aulas, porque não é... Explica pra eles o que é a instrumentação, Vou explicar. Nas aulas de instrumentação, você tá ali para ser avaliado pela qualidade da sua aula, né? Pelo menos eu tô na instrumentação 2 agora, João já fez quase todas. Na primeira, o conteúdo que você é apresentado, claro que o professor vai chamar atenção. O conteúdo apresentado, ele é, como eu posso dizer, menos importante. Ele tá em segundo plano. Segundo plano. Porque o professor, ele quer saber primeiro como você se comporta em sala de aula. Porque isso aí é, sei lá, 70% da qualidade da sua aula. 70% não, 60%. Sim, você sim. tem que... Se você vai dar sua aula de chinelo ou se você vai de sapato. Pois é. Se você vai ficar muito tempo parado no quadro, se você vai andar pela sala, se você vai controlar a sua respiração conforme você vai falando, para você não perder o ritmo e não perder a atenção dos alunos. Exatamente. Eu achei essa primeira instrumentação como sendo meio que um joguinho mental, onde você... A qualidade observada na sua aula não necessariamente ela tá aparente, mas tipo assim... Sim. Afeta diretamente o subconsciente das pessoas que estão te assistindo. E é isso que o professor ele vai avaliar. Nas outras, aí o conteúdo que você vai dar em aula vai importar bastante, porque assim, é um balanço, né? Você tem que estar passando a informação correta, obviamente, da forma correta, só que você também tem que, de algum jeito, prender a atenção de todo mundo. E as instrumentações, elas vêm com esse propósito. Né? João pode falar melhor da outra parte das instrumentações, mas até onde eu cheguei, o propósito é unir a qualidade do seu conteúdo com a qualidade dessa linguagem corporal que o professor ele precisa ter. Ele precisa ter, e, tipo assim, é importante citar que a gente está comentando que a dificuldade entre licenciatura e bacharel, ela existe no momento em que você quer se tornar um bom profissional. Então, assim, eu enxergo a dificuldade da licenciatura quando você quer se tornar um bom professor. Porque no momento em que você toma essa atitude, você vai correr atrás. Você vai estudar, você vai se dedicar para as matérias. Porque a gente quer comparar de maneira direta... porque assim, você vai pegar uma matéria específica no bacharel, mecânica quântica, e você vai pegar uma matéria específica na licenciatura, política e gestão educacional, por exemplo. Colocando em princípios de conteúdo, é muito mais difícil você aprender mecânica quântica. Inclusive é uma piada entre os físicos, né, de que ninguém sabe mecânica quântica. A gente só vai. Mas a política e gestão educacional, na questão do conteúdo, pode acabar saindo perdendo nessa, mas no sentido de dedicação, do como você precisar aprender aquele conteúdo para você ter aquele pensamento crítico e acabar, por exemplo, dentro de um concurso público, é na política e gestão educacional que tu vai aprender todas as leis. E é estar por dentro das leis que você vai evitar muitas situações dentro de sala de aula, dentro de escola, evitando qualquer tipo de discriminação e trazendo isso à tona. Sendo um bom profissional, você é o cara que vai notar essas coisas. Mas só se você prestou atenção nas aulas, se você viu toda a construção das leis, se você reconhece cada uma das LDBs. Enfim, cada um tem a sua dificuldade. E tá aí nesse processo de você se dedicar ou não. Então, assim, as instrumentações, de fato, eu acho que também é importante falar o quão... Isso eu vou falar por mim, Hugo. Tá. Se você concordar ou não, você diz. Falou legal. Mas o quão os professores de licenciatura do nosso departamento, eles são dedicados, mano, pra licenciatura. São. Eu reconheço o quão eles querem que os alunos se tornem bons professores. Então, o professor Diogo da Instrumentação 1 e da Instrumentação 2 foram os mesmos professores que eu tive também. E eu reconheço cada um deles no sentido de pensamento crítico. Você realmente vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir. Vai. Você vai ser criticado. Só que essa parte é importante. Essa parte é importante. Porque você precisa passar por isso para realmente aprimorar as suas aulas.
Na instrumentação 3, que é a que eu tô fazendo agora, a última, e na instrumentação 4, a instrumentação 4, ela te dá um panorama geral sobre inovação dentro de sala de aula. Então, quando o Hugo fala sobre a dificuldade da licenciatura, que é você passar horas do seu dia... Mano, eu não vou lhe dizer nem horas. Eu acho que o cérebro do professor, de maneira geral, ele não desliga. É o professor o dia inteiro pensando, tipo assim, que tipo de aula eu vou dar amanhã, sabe? Que tipo de metodologia eu vou aplicar. E, mais uma vez, eu estou falando de um bom professor. De um cara que ele quer ser um bom professor. Isso é verdade. Então ele vai fazer por onde? E essa matéria de instrumentação 4, ela era a professora, ela chegou no primeiro dia de aula e falou: é proibido você dar uma aula expositiva. O que é uma aula expositiva? É uma aula quadro e conversa. Então o primeiro desafio é: que tipo de aula eu vou dar que não seja eu falando com o quadro e com a sala? Sabe? Então a gente fez várias aulas com várias metodologias completamente diferentes. E aí vai, gente, pesquisa de artigo, é você se dedicar, você correr atrás. Porque, como a gente falou, também existe pesquisa acadêmica para licenciatura. E é de grandíssima importância a pesquisa científica na licenciatura para você reconhecer o que é que dá certo, né? Quais metodologias que são mais eficientes, que eu posso tentar aplicar no meu cotidiano. E uma coisa nessas pesquisas é que, tipo assim, quando a gente imagina um artigo científico, tipo assim, em primeira instância, a gente vai ter a metodologia, a introdução, a metodologia, os resultados e a conclusão. Só que, tipo assim, você tem um resultado no artigo, ele tá te passando uma informação de um teste, de uma metodologia que o professor utilizou, que você não sabe se vai dar certo no seu contexto. Então, tipo assim, ainda tem essa análise subjetiva para você fazer, para você pensar e você montar o seu esquema. Porque não é porque tal professor fez uma metodologia que deu certo na turma dele, nas turmas que ele pesquisou, que vai dar para você também. E basta você buscar adequar com o seu contexto. Ainda tem isso. Normalmente ainda tem essa outra dificuldade. Sim, né? Sim, nas pesquisas de, tipo assim, nos artigos que a gente vê da física pura, você tem resultados que tem certas condições e ali você vai usar e bola pra frente, né? Na licenciatura é tudo muito subjetivo, você não sabe se vai dar certo, apesar de ter dado ali no artigo, né? Então ainda tem essa questão aí pra analisar. E eu acho que, eu acho que pra você, óbvio que qualquer tipo de trabalho, se você tá com sua consciência ruim, se você tá se sentindo mal, se você tá triste, se você tá com raiva, você pode acabar não realizando um bom trabalho. Só que eu acho, e tendo essas poucas experiências que eu tive até agora nos estágios, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do professor, sabe? No momento em que você abre a porta da sala de aula, você deixar todos os problemas pra trás. Sim. A partir dali, tudo que acontece na tua vida não importa. E nenhuma daquelas pessoas que vão ouvir a sua aula tem que estar lidando com os seus problemas. Com certeza. E eu tô falando isso aqui, muita gente aqui é aluno e muita gente entende do que eu tô falando. Muita gente sabe quando o professor leva um problema pra dentro de sala de aula e o quão prejudicial isso é, né? E assim, eu não quero perder o fio da meada. Eu já tô anotando até outros temas aqui pra outros episódios envolvendo licenciatura, que eu acho que a gente vai poder conversar mais sobre isso. Sim. Eu quero agora, Hugo. Eu vou ser polêmico aqui. Ai, meu Deus. Vou ser polêmico. Eu quero entrar num tópico que eu coloquei aqui, chamado problematização. Eu quero problematizar as duas áreas. Tá. Certo? Tá bom. Sem passagem de pano. Tá bom, certo? Tá bom. E aí, gente, meu amigo Pedro Hugo, ele vai somar comigo, mas eu vou falar baseado na minha opinião, certo? Tá. Só pra deixar claro. Vou problematizar envolvendo os dois ao mesmo tempo. Tá. Porque assim, a licenciatura, você está fadado a dar aula.
Você Uhum. vai dar aula, mano. Você vai dar aula. Independente de onde você vai ser no ensino médio, se você vai virar professor de ciências no fundamental, se vai ser na universidade, você vai dar aula. Só que o que é que acontece? O que é que a gente falou mais cedo pra vocês? A maioria dos concursos públicos exigem a graduação em licenciatura. Sim. Então, o que que acontece? Qual é a tendência nesse processo? Pessoas que querem seguir carreira acadêmica, pesquisa científica, que são do bacharel, acabam realizando as duas graduações, fazendo licenciatura também, para conseguir entrar num concurso público e acabar entrando dentro de uma universidade, de um instituto federal. Só que a problematização surge a partir daí. O cara que entra numa universidade pública, que inicialmente era um bacharel, ele não estava na intenção de dar aula. Então, qual era a consequência disso? Você tem o ingresso de pessoas que não são professores, mas estão no papel de professor. Então, eu acho importante reconhecer isso. Isso aqui já é uma crítica social foda. Aqui também. Gostei. Porque, às vezes, essa pessoa que ela tá à procura do ingresso na universidade para poder trabalhar, é porque, como a gente falou mais cedo, às vezes não tem opção mesmo. Às vezes o cara ele não arranjou, né, um emprego em alguma empresa que aceitasse somente o bacharel, Sim. e teve que recorrer a isso. Então eu vejo hoje muitos dos pesquisadores que eu conheço fazendo isso. Decidiu fazer um EAD na licenciatura, que eu acho uma das coisas mais bizarras que existem. Inclusive, acho que já foi até proibido, né? Acho que sim. Espero que sim. Mas, né, tipo assim, vou fazer aqui rapidinho só pra eu conseguir entrar no concurso. Tipo, não, gente. A licenciatura não é uma brincadeira, sabe? Não é um negócio tipo assim, é besteira aí, né? Eu vou só dar aula. Não, irmão. Tem um estudo por trás. Véi, falando isso, eu só lembro de várias vezes que a gente pegou se perguntando com relação a muitos professores lá do departamento de que, meu Deus, que aula que esse cara deu na hora de na fase lá do concurso, porque, meu amigo, Pra entrar, né? inacreditável, velho. É inacreditável, bicho, porque tem pessoas ali que você realmente não consegue entender. É o que a gente fala, ó. Como pesquisador, né? Como um cara acadêmico, pô, o cara é foda. Muitas vezes também até como pessoa. Tipo assim, a pessoa é gente fina, é trabalhadora e tal, pesquisa legal. Só que falta, tá ligado? A aula é uma merda, tipo assim, é o que eu tô falando. Ele não era pra ser um professor, mas ele acaba indo pra lá porque não tem opção. Sim. Então, assim, além dessa problematização, outra problematização que eu trago são as próprias pessoas no momento em que ingressam na licenciatura. Porque uma coisa que é um fato é que as licenciaturas de modo geral, filosofia, química, português, são cursos que são fáceis de você adentrar. É diferente de medicina, né, direito, odontologia, psicologia, enfim. São cursos fáceis. Então, outra tendência que acontece nesse processo é o quê? Pessoas querendo ingressar na universidade pública, não necessariamente no curso que ela colocou lá no SISU, que geralmente é o quê? É uma licenciatura. Então, você acaba também realizando a formação de pessoas que também ali pode ter o caso de pessoas que se encontrem durante o processo. Isso é muito da hora. Eu acho isso importante também. Sim. Às vezes a gente leva esse tempo para poder entender o que é que a gente quer da nossa vida e tal. Mas eu tô excluindo tudo isso, né? Eu tô querendo falar do caso específico de realmente formação de pessoas que não querem ser professores, sim, sabe? E que às vezes são fadados realmente a entrar dentro de uma sala de aula que tá não só prejudicando ele mesmo, né, a pessoa, como aos alunos de modo geral, sabe? Então, é uma tendência que acontece aí no curso de licenciatura, mas que, assim, não vou dizer que é um problema, porque, infelizmente, não é uma coisa que dá pra gente... não é uma coisa que, tipo assim, vou arranjar uma solução pra isso. Não existe isso, sabe? É como eu falei, são casos e casos. Tem pessoas que vão
não tem essa preferência para se tornar professor, acaba entrando e vira um dos melhores professores que já passou na face da Terra, Sim, sabe? sim. Mas é uma coisa que existe e a gente não pode, né, deixar isso de lado também. Eu- E eu tô aqui pra ser polêmico. Ok, Vamos ser ok. polêmico. Posso ser polêmico também? Seja polêmico, Hugo. Eu tenho uma problematização pra fazer quanto à grade do curso de Física Licenciatura. Porque, Perfeito. tipo assim, vamos lá. Você é um cara que, diferentemente de nós, eu acho, eu não sei, você pretende seguir no mestrado em Física do Estado Sólido, não é isso? Eu também. Mas e o cara que quer fazer uma pós na área de ensino de física? Uhum. Ele vai lá na grade e fala, não, eu quero ser, tipo assim, o professor, velho. Eu quero entender tudo sobre o ensino. Eu vou me formar. Eu quero ser a licenciatura. Ele quer ser a Vou licenciatura. transcender a matéria. Vamos lá. Aí ele vai lá caçar as optativas de licenciatura pra ele fazer, né? Porque é um... Tipo assim, deveria ter, né? Algo assim. Sim. Aí ele vai lá, procura e acha lá. Mecânica quântica 1, mecânica clássica 1, física e estatística. Uhum. Irmão, algo precisa mudar, porque esse cara, ele não, com todo respeito, ele não vai precisar dessas matérias, pelo menos agora. Então, para um curso mais completo, eu acho que, tipo assim, pro curso de Física Licenciatura ser completo, falta muita coisa ainda, apesar da grande dedicação dos nossos professores, isso é inegável. Isso é inegável. É porque, assim, tem muita gente que vai perguntar, né, Sim. Hugo? Ah, mas e a estrutura obrigatória? Já não é suficiente? E a resposta é não. Não, Não é suficiente. não. A educação não é algo que você aprende em, sei lá, em 5 matérias de educação que você pega, ou, sei lá, 2 de psicologia junto. Não é assim que funciona. Não é. Então. E é um dos problemas do nosso curso, Sim. né? Aqui da UFES em específico. Sim. Porque o que você faz? Você coloca mais matéria num curso que já tem 5 anos? Pois é. Sabe? Qual é a melhor alternativa para poder resolver esse problema? Pois é, então, tipo assim, o curso, a estrutura do curso carece dessas matérias de educação, né? Tanto que, enfim, já foi muito discutido isso, inclusive na disciplina específica, acho que você sabe qual é. Um grandíssimo sei, professor. Eu queria muito citar o nome dele. Eu amo de citar, verdade. vamos botar um bip. É porque, gente, a gente tá falando de um cara que ele talvez seja a maior mente da licenciatura da atualidade. Eu vou jogar essa bola aqui, irmão, porque ele é foda, pô. Ele é foda, velho. Ele é foda. Ô, Hugo, vamos lá. Você vai contar para os nossos ouvintes a sua experiência nessa matéria. Porque assim, gente, quando você pega a licenciatura, a primeira matéria específica de licenciatura, quando você tá na segunda metade do curso, né? Uhum. Que é o que vai diferenciar do bacharel. Primeira matéria do departamento de física é essa que tem esse professor em específico. Sim. E esse cara, ou seja, você tá ali na introdução da licenciatura no teu mundo. E aí o cara que te recebe é simplesmente esse nosso professor. Ele é, tipo assim, eu olho pra ele, moleque, ele é o Paulo Freire 2, pô. Ele é o Paulo Freire da Caralho, física. Véi, uma aula que te bota pra pensar legal, véi. Tipo assim, é muito, o pensamento crítico nessas disciplinas é muito estimulado, véi. Porque ele pega tópicos, esse tópico mesmo do curso, da estrutura do curso de física licenciatura ser incompleta, surgiu lá na sala dele, pô. Por isso que eu tô falando aqui. E é um bagulho que eu me pego pensando muitas vezes. Pro cara que ele quer seguir nas pós de ensino de física, a estrutura do curso é uma merda, pô. Porque não tem pra onde o cara ir. Tá ligado? Não tem o que ele fazer. E aí é muito ruim acaba mesmo, sendo, tipo assim, não sei, deve ser desestimulante, pô. A universidade ficar empurrando você a fazer uma matéria que
você muitas vezes não quer ou não vai precisar, de fato. Tá ligado? E assim, trazendo de novo o comparativo com o bacharel, pela minha experiência, eu vou ser sincero que eu acho a estrutura do curso de bacharel daqui uma estrutura muito boa. Sim, sim. Eu acho que uma das coisas que a gente poderia problematizar é referente ao tempo de aprendizagem. Como eu falei mais cedo, matérias de bacharel são matérias densas. São matérias que exigem um processo de aprendizagem longo. E assim, por mais que você vai pegar mecânica quântica no penúltimo período, ou seja, você tem uma bagagem boa de física, pelo menos a ideia que você tenha. Mesmo com essa bagagem, ainda assim é muito difícil, sabe? E se você ainda pega um professor que ele não tem o cuidado de conseguir dividir a matéria de uma maneira que seja satisfatória para todo mundo, aí você se lasca. Então eu acho... E a gente cai na primeira problematização que tu fez, né? Porque você tá ali em contato com um cara que ele inicialmente não queria ser professor. Exatamente. Ele queria passar num concurso para fazer a pesquisa dele, para tocar a pesquisa dele, ter fomento, enfim. E aí você dá de cara com um cara desses e você faz o quê? Você só aceita. E a pior parte é que, pô, se ainda for uma universidade menor, que tenha poucos professores, esqueça esse professor aí que é horripilante, ele vai ficar nessa matéria eternamente, até ele se aposentar. Ou seja, não tem saída, você está fadado. Gente, é uma experiência, assim, é desestimulador você reprovar, sei lá, reprovou 2 vezes na matéria e você vai lá no próximo ano e tá lá o mesmo professor de novo. E detalhe, galera, aqui em específico as matérias são anuais do bacharel. Sim. Então tem detalhe. Perdeu, irmãozinho? Espere legal, viu? Que no próximo tu não vai fazer não. Eu sou a prova viva dessa questão aí, porque, irmão, eu em mecânica clássica 1, eu parei ali, teve uns 2, 3 períodos que eu fiquei estagnado nessa matéria e eu só consegui passar porque mudou o professor. Assim, magicamente, mágica. Mudou o professor. Olha aí, passou quando você mudou o professor, hein? Mudou o professor. Onde é que será que tava o problema? Enfim, é algo a se pensar isso aí, bicho. Não, é algo a se pensar, velho. E é como eu falei, é uma problematização que vai além dos cursos. É uma problematização aí do nosso país. Toca um Rage Against the Machine de fundo agora, vai. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Vamos para um próximo tópico? Vamos, agora? Vamos. Eu vou fazer a pergunta aqui, meu queridíssimo amigo. Faça. Vale a pena realizar as 2 graduações? Rapaz, vale. Eu acho que vale. Se eu pudesse, eu faria isso. Mas, infelizmente, não, aqui na UFES não dá. Mas eu acho que, tipo assim, é aquilo, né, bicho? Dependendo do seu objetivo, seja lá... Na verdade, eu acho que, tipo assim, o objetivo comum da maioria das pessoas que vão para a universidade e fazem um pós-mestrado, doutorado, é passar num concurso de uma universidade. Nesse cenário, você ter as duas modalidades de curso é maravilhoso, porque assim, tu tem uma bagagem, você vai estar preparado para passar pelas mazelas da pós, e quando for prestar o concurso, você vai ter a bagagem do ensino, né? Você vai ser um cara formado em licenciatura, você vai ter, em tese, a habilidade de passar o seu conhecimento. Então, assim, na minha visão, eu acho que vale muito a pena. Se eu pudesse fazer, eu faria. Não, eu faria também. E aí a gente tem que falar um pouco sobre realidade, porque a realidade de cada um é diferente. Sim, com certeza. Todo mundo reconhece as suas dificuldades. E normalmente, gente, o que acontece? Quem entra num curso de licenciatura, durante o processo, principalmente em física, eu acho que o Hugo já notou isso agora também, a galera consegue arranjar emprego muito fácil. Sim. Então, a gente tem vários colegas que estão na graduação, só que eles já dão aula, certo? Devido a essa escassez, devido a essa necessidade de professores.
Não é à toa também que a maioria dos cursos de licenciatura, pelo menos na UF, são cursos noturnos, justamente para dar essa possibilidade da galera trabalhar no outro turno, né, dando aula, e à noite assistir aula. Então, o que é que eu reconheço de muitos colegas meus que passam por essa realidade, a realidade de ter que trabalhar e de ter que estudar, é que para essas pessoas, você cursar o curso de bacharel ao mesmo tempo é uma das maiores loucuras da Concordo. vida. Não só isso, mano. Eu lembro de histórias de colegas meus que não conseguiam fazer uma matéria de bacharel como optativa. Porque o cara, tipo assim, ele dava aula em outra cidade, aí ele vinha pra UFES pra poder estudar, só que ele morava em uma cidade completamente diferente. Então você imagina esse cara tendo que pegar várias matérias, tendo que dar aula. E mais uma vez, reconheça as dificuldades do que é dar aula. Tema para um próximo episódio. Mas reconheça as dificuldades de um professor e entenda que você adicionar qualquer outra coisa que traga densidade para a rotina desse cara, ele vai se tornar um maluco. Vai, não tem como. Ele vai ficar maluco. Então, assim, eu reconheço a dificuldade de cada um dos cursos e é por isso que é muito mais simples, por exemplo, a galera do bacharel que tá com uma realidade diferente, né, que não precisa trabalhar, por exemplo, pegar como optativa matérias da licenciatura realmente vai ser muito mais tranquilo, porque a realidade deles é outra e a ideia de futuro deles é outra, a não ser que, né, seja a pessoa queira virar um professor. Mais uma vez, a dificuldade existe quando você se dedica para aquilo e realmente quer ser um bom profissional. Então, nesses dois lados aí, eu acho sim que vale a pena fazer os dois cursos. Só que, pô, não precisa ter a pressa também, sabe? Não precisa não mesmo. Não precisa ter a pressa. Se você tem essa vontade aí, tem essa dedicação, faz um curso primeiro, vai pegando uma optativa ali já da mesma estrutura do bacharel ou da licenciatura, tanto faz, qual você escolher primeiro a fazer. E depois que se formar em um deles, com o tempo vai lançando outro curso e tal, que em algum momento você vai conseguir. É isso. Algum momento. É isso, eu concordo com você, porque se já uma modalidade de curso a gente tá quase arrancando os cabelos, imagine fazendo as duas e ainda meter o bacharelado aí nesse meio, né? Porque, meu amigo, é uma dedicação assim que você tem que... São horas e horas por dia pra você... Pra aquilo entrar na sua cabeça, porque é uma densidade de cálculo tão grande, mesmo nas primeiras específicas, que são as 1, né, que a gente fala, mecânica quântica 1, mecânica clássica 1, você precisa estar ali exercitando e, tipo assim, isso leva tempo. Não é só você... Não é algo que você pode, sei lá, ver uma questão, ir atrás do solucionário, copiar o solucionário e pronto, tá bom. Não, você precisa entender. Não, de longe. Você precisa entender o processo e isso aí leva muito tempo. Leva muito tempo. E quando soma a questão de você não ter um professor bom, que é o que acontece, é incrível como a realidade é, né, bicho? Você pega uma matéria que é densa, uma matéria que é complicada, e com um cara que não sabe dar aula, um cara que não, claramente ele não é um professor, claramente ele usa o mesmo slide, tem mais de 20 anos, Sim. e ele não faz questão nenhuma de mudar. Usa as mesmas palavras todas as aulas. E se somar ainda, porque assim, a gente ainda falou, não, às vezes a pessoa é um péssimo professor, mas é uma boa pessoa. Mas e aí quando soma os dois? Quando é um péssimo professor, uma péssima pessoa. Memória de guerra aqui agora, velho. Memória de guerra. E tipo assim, tem como, você pô? vai ter agora 2 trabalhos, né? Porque você tem que aprender a matéria, ver a matéria toda, porque não dá pra... É desestimulante você estar na sala de aula e, juntamente com isso, praticar. Né? E você vai ter um terceiro trabalho se o professor ele gostar das coisas do jeito dele. Aí pronto. Aí é trabalho que você nem consegue lidar direito. É horrível. O pior de tudo, e essa daqui já é uma problematização, não da licenciatura, mas que existe dentro da licenciatura. Nós, como alunos, que reconhecemos esse tipo de atitude, esse tipo de situação, na maioria das vezes,
não é feito nada sobre isso. É. E existe um imaginário nas pessoas que entram na universidade de que, todo professor de universidade é carrasco, é complicado. E, gente, essa é a realidade. Isso é uma realidade, de fato, grande parte deles, sim, 80%, 90%. Mas não é pra essa ser a realidade, Sim. sabe? Não é pra você simplesmente, tipo, beleza, a universidade tem professor carrasco e aceitar isso. Tipo, não é pra ser assim, sabe? Eu concordo que deve existir a complexidade dentro da universidade, dentro do ensino, no processo da busca da aprendizagem, beleza. Mas isso transparecer, isso perpassar pela personalidade do professor Não dá. e as pessoas simplesmente aceitarem isso, tipo, calma lá. Não é pra ser assim, vamos mudar esse imaginário aí, sabe? O professor, ele não tem que ser um cara que você tem que ter medo, sabe? E muita gente deve tá, tipo, completamente reconhecendo e lembrando tendo memórias de guerra aí agora com tudo que eu tô falando. Eu já tô tendo aqui, velho, no primeiro momento que a gente entrou nesse tópico aí. O trauma, ele é real, pô, ele é real. E é pra ser assim? A pergunta é pra ser assim? Nem fudendo, velho. Tipo assim, Não é pra ser assim. você ser praticamente humilhado em público, não é pra acontecer, irmão. Situações como essa, você sabe o que eu tô falando. Situações como É a nossa essa, experiência, né? Experiências que nós passamos aí. situações como essas não deveriam acontecer e, tipo assim, certamente acontecem tanto pela ruindade, pelo mau caráter do professor, quanto de as pessoas simplesmente deixarem isso acontecer. Falta na universidade a gente ter a consciência que é todo mundo adulto, pô. Então, Sim, perfeito. diálogo e, sei lá, revoltas tem que acontecer. Tem que acontecer. Gente, e detalhe, eu concordo muito com a ideia de que respeito é mútuo. Com Tá. certeza. Respeito, ele tem que ser mútuo. É isso, Hugo. Eu quero, na verdade, já partir para um próximo tópico. Pode ir. Agora, vou problematizar Meu de novo. Deus. Vou ser polêmico Meu de Deus. novo. Segura. Eu falei que o tema desse episódio ia ser bacharel versus licenciatura. Eu falei, não, Sim. não vamos tornar isso uma briga, né? Não vamos brigar, até porque nós dois fazemos licenciatura, apesar da gente ter feito bacharel, Agora né? vamos brigar durante o então. tempo. Eu tô sentindo que a gente vai brigar. Você tá sentindo que a gente vai brigar? Eu tô sentindo. Porque a gente vai, você está certo. Hoje, esse tópico de agora vai ser um duelo. Duelo entre bacharel e licenciatura. Ok. O duelo é o seguinte: matéria de bacharel vai competir com outra matéria de licenciatura. Putz. E aqui a gente vai ter que discutir qual que é melhor, deixando de lado os professores que a gente Meu Deus. pegou. Ok. Porque senão isso vai influenciar na nossa resposta. Vai. Eu quero falar, tipo assim, no sentido do como aquela matéria é interessante. Tá. Sabe? Tá. Então, o primeiro duelo é introdução à psicologia da aprendizagem versus mecânica clássica 1. Físico. Aí você. E calma aí. Gente, calma aí. Só pra deixar os ouvintes claros, nosso colega Hugo, ele teve uma péssima experiência com mecânica clássica 1. Mas, tipo Talvez assim. uma das mais traumatizantes. Tipo assim. Vamos lá. Mas não pode, tem que deixar de lado. Tem que deixar de Tem que lado. deixar de lá. Eu vou me explicar quanto à questão da mecânica clássica 1. Perfeito. Eu odiava essa matéria. Tipo assim. Era um ódio descomunal. Só que o problema. Eu acho que não tava. Não tava na matéria. Não era matéria. Porque eu peguei na última vez e eu comecei a adorar tudo que envolvia essa disciplina. Gostei muito de fazer esse curso na última vez que Você eu vai fiz. dizer que aquela dedução da segunda lei de Newton é uma das coisas mais pelo amor lindas de que Deus. existem. Irmão, mecânica clássica 1. Eu me diverti muito mais do que, me perdoe aí, introdução à psicologia da aprendizagem. Apesar de ser uma matéria muito importante para lidar com pessoas. Sim. Muito sim, importante. importantíssima. Muito importante. Mas não tem como. É isso. Eu acho que, infelizmente, matérias introdutórias pecam no fato de que é tudo muito geral. Sim, É tudo muito Concordo. superficial. Concordo. Então, tipo, é uma matéria da hora, mas que, pô, você não se conecta tanto. Não conecta, não conecta. Por unanimidade, eu tô contigo, velho. Mecânica clássica, você vai fazer as deduções da maioria das equações do movimento e são lindas, são maravilhosas. Gente, tudo
que você vê no primeiro ano do ensino médio tá lá. Mas, tipo assim, Uhum. é de um jeito... É como você tá vendo uma peça de teatro sua vida toda e você olhar, assim, os bastidores. Tá, tipo assim, sai da plateia e vai olhar os bastidores. É Como uma, tudo foi feito. é uma coisa linda. Ah, meu Deus, é uma coisa linda. Não tem como. Ponto Irmão, pra mecânica. aquela- Ponto pro bacharel, né? Aquela dedução da equação do foguete é coisa que eu sonhei fazendo aquilo, pelo amor de Deus. É uma coisa linda. É muito foda, pô. É muito foda. Não, ganha sem nem muita discussão. Não tem como. Um abraço, Ponto pro bacharel. se ele estiver ouvindo aí, Taylor, grande Taylor. Grande. Com certeza Taylor. tá ouvindo aí nosso podcast agora. Tá na cova dele. Perfeito. Como é o nome dele? É John R. Taylor? Não sei. Não mano. lembro, Acho mas que é o dono do livro aí. Muito. É porque a gente é próximo a ele, né? A gente pode chamar ele de Taylor só. Sim. Eu vou mandar um zap pra ele aqui com o link do podcast. Vamos lá. Essa daqui vai ser difícil. Tá. Por quê? Eu falei que é pra gente deixar qualquer tipo de experiência de lado. Sim. Só que a gente logo lembra das experiências ruins, né? Só que quando a experiência é boa, Ok. o quão isso vai influenciar na resposta? Ok. Então eu vou colocar pra competir didática Ai, meu Deus. e metodologia no ensino de física 1. Só pra galera, né, ficar sabendo, foi a matéria que a gente disse que é ministrada pelo Paulo Freire 2.0. E eletrodinâmica clássica 1. Tá. Deixando de lado nossas Deixando de experiências. lado, deixando de lado. Deixando de lado. É importante citar também que a gente desistiu de eletrodinâmica clássica 1. É importante falar, né? Porque isso pode influenciar na nossa decisão. Eu tinha uma visão de eletro completamente diferente da que nos foi imposta. Eu esperava... Porque eu gosto da parte de elétrica. Nossa, eu também. Física também 3, curto. eu gostei muito. Física 3, gente, é a parte que a gente aprende eletromagnetismo, a base, assim. Uhum. Só que eletro, assim, não me Não fisgou. foi lá essas coisas, né? Não foi lá essas coisas. Enfim, Tipo assim, é isso. Eu achei que eu ia ver uma beleza tão grande comparado com o que a gente viu em mecânica clássica, Sim. só que pra parte de eletricidade. sim. Só que não foi o que aconteceu. Não, O que aconteceu era a gente calculando integral tripla, integral dupla, integral de, sabe, volume. e aí dava um de resultado coisa. lá. É uma matéria, pô, pra mim, eu tive a impressão que parecia uma matéria de cálculo. Sim, Cálculo com aplicação. sim, perfeito. E didática 1 é muito interessante, velho. Didática 1 é uma introdução à psicologia da aprendizagem aplicada. Tipo Perfeito. assim, a gente pega a ideia central, né, de introdução à psicologia da aprendizagem e aplica em física. O que é muito interessante. Eu achei muito interessante. foda. Eu gosto de didática, Hugo, porque o nosso queridíssimo Paulo Freire 2.0 me apresentou um conceito que até então eu nunca tinha ouvido falar. Ah, E que eu uso até hoje como base para meus planejamentos de aula. ah, O conceito de concepção alternativa. sim. Assim, gente, quando eu explicar para vocês o que é concepção alternativa, todo mundo vai entender o que é. Mas no sentido de conteúdo, né? Tipo assim, a pesquisa por trás da concepção alternativa, né? O que tem ali de formação referente a toda a licenciatura, é fascinante, mano. É fascinante. Então, para os nossos ouvintes que não sabem, concepção alternativa é alguma ideia que você tem em relação a algum conceito físico associado muito provavelmente a um senso comum, né? Então, vou falar de uma concepção alternativa que a minha avó tinha. A minha avó tinha uma concepção alternativa de que quando eu tava trovejando, os raios tinham a tendência a serem atraídos pela cor vermelha ou pro espelho. Sim, ok. Bem famosa essa. Essa concepção alternativa. Então, tipo assim, isso foi passado de geração em geração com esse conhecimento, que é uma concepção alternativa, né? Isso provavelmente surgiu de alguma ideia entendida de maneira errada de um conceito físico.
Então a concepção alternativa é você compreender um conceito físico de uma maneira que não está certa. Então, na maioria das vezes, pode ser associado como uma fake news também. Sim. E acaba que as concepções alternativas se tornam um belíssimo gancho pra você fisgar a atenção do seu aluno, velho. E a gente vê isso em didática 1, Ver isso então em didática 1 meu é ponto maravilhoso. é para didática 1. Também. Licenciatura 1 e bacharel 1. Vamos fazer uma para desempatar, então? Vamos. Eu vou fazer uma mais complicada Meu Deus. aqui agora. Meu Deus. Eu vou fazer mais uma que eu acho que a gente não tem tanta afeição assim. Ok. Mecânica quântica 1 ou Libras. Rapaz. Eu não acredito E aí? nisso não, velho. Coloquei na corda bamba agora. E aí? Eu não queria que já que é uma competição, vamos levar assim. Uhum. Eu queria que meu time estivesse ganhando, né, velho? Mas Sim, sim. aqui eu vou pra quântica. Porque assim, a minha experiência com quântica foi um negócio, digamos assim, passei por maus bocados Passou. essa matéria. Passou por uns bocados. Só que o que eu entendi de quântica, o que eu achei que eu entendi de quântica, né? Porque, na verdade, você nunca sabe ao certo física É quântica. sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Eu achei É muito contra-intuitivo, é complicado isso. demais. Eu velho. achei muito interessante a parte que, tipo Aham. assim, eu resolvi me dedicar a aprender e eu aprendi. Foi muito interessante. Libras, por outro lado, é uma matéria essencial. Tipo assim, eu acho que ela deveria ser mais valorizada no curso de licenciatura em geral. Sim, né? sim. Eu Muito mais. acredito que uma matéria só é muito pouco para Pouquíssimo. você desenvolver ali. E realmente isso foi uma questão da PND, inclusive. Não integralizar o aluno surdo, mas você vai me ajudar agora com a palavra que eu esqueci. É porque você tem que incluir. Incluir. né? Precisa haver Você inclusão. incluir. Não Uhum. você Não só integralizar, né? integralizar. Porque a integração, ele tá no mesmo meio que Sim, todo mundo ali, sim. só que ele não tá fazendo parte. Ele está completamente deslocado de um meio em comum. O fato de você incluir é ele fazer parte da mesma maneira que todo mundo que tá ali no mesmo ambiente que ele. E eu acho que essa é uma das discussões que o curso de Libras traz, que é muito importante. Sim, com Muito certeza. importante. E por esse quesito, eu acho que eu vou de Mecânica quântica. mecânica quântica 1. É bem bacana. Mas eu tô aqui pra proteger o nosso time. Eu tô aqui pra proteger o nosso time. Porque eu vou votar em Libras. A minha experiência com quântica também foi uma merda, foi horrível. A experiência que eu tive com quântica não à toa, também desisti. É isso aí, ouvintes. Eu não gosto do bacharel. Brincadeira. Mas Só pra não- eu acho que o curso... Só pra não te deixar sozinho, eu também desisti, meus caros ouvintes. É meio complicado essa vida. É porque no meu caso, eu acho que toda a discussão que a gente tá tendo aqui ao escolher entre essas matérias é o quão a gente se surpreendeu com elas. Sim, É o quão a gente, sabe, se viu, tipo, maravilhado com a matéria. sim. E eu, em comparação com mecânica quântica e Libras, mecânica quântica, pra ser sincero, eu não me vi maravilhado com nada. Mais uma vez, é culpa da matéria? É. Sim, é culpa da matéria. Não tava maravilhado com nada, mano. O que eu vi, eu já tinha visto em outras matérias. Agora, Libras, tudo era uma surpresa pra mim. A questão do sinal, eu ter recebido um sinal por uma pessoa surda também foi uma coisa que me cativou. Muito Eu acho que foi legal. um momento muito marcante do meu curso. Então eu guardo com muito carinho essa matéria no meu coração. E felizmente a gente vai terminar com esse empate aí. Tá bom, Bacharel tá e bom, licenciatura. tá bom. Tá bom, né? Isso mostra que existem muitas qualidades em ambos os cursos, né? Não Sim, tem como isso, negar. Fato. E assim, falando um pouquinho também sobre preconceito, porque existe preconceito de ambas as partes, Sim, né? Da licenciatura para bacharel e do bacharel para licenciatura. Mais uma vez, eu acho importante deixar claro o reconhecimento de ambas as dificuldades
e do que cada um quer pra sua vida, sabe, velho? Uhum. Isso é uma coisa muito particular e que, infelizmente, a gente, hora e meia, volta e meia, a gente ouve esse tipo de comentário. Inclusive, Hugo, o nosso professor do estágio, ele comentou recentemente sobre isso, né? Sobre o quão na época dele a galera de bacharel zoava muito com o pessoal de licenciatura, sabe? E, mais uma vez, é uma particularidade, é uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. E a gente não tá aqui para poder fazer uma competição nem nada, né? A gente fez essa brincadeirinha aí no final, mas para reconhecer as qualidades de cada um. Com certeza. Mas também as coisas ruins, né? Porque existe independente. Existe muito, né? Essa questão aí do preconceito, véi, é muito real e posso te dizer uma coisa, viu? Até nos dias de hoje, tipo assim, é claramente evidente. Eu vejo mais por um lado só. Agora que lado é Já esse, queridos ouvintes? já vi mais, né? Não vejo Sim. ultimamente. Fica o mistério. Fica o mistério. Vamos deixar pros nossos ouvintes Assim, sem saber. Mas é isso, né? Vamos finalizar aqui, então. Vamos finalizar o episódio de hoje aí. Licenciatura contra versus bacharelado. Versus. 1000 licenciaturas contra... Versus. Já ouvi também boatos de professor da UFES. Nesse meio assim, tirando um sarro. Fofoquinha aí, ó, galera. Fofoquinha aí, vocês. Mas não pode passar ó. disso, já foi, já. Não, tá bom. Tá bom essa informação. Fica no ar aí, fica no ar. Fica no ar. É, muito bom.